Hum. Vamos lá. Tem que aumentar mais um lá perto do fogão. Umas pessoas entrando aí. Um pouquinho. Lucas 18. Adiantar aí o pessoal. Vamos abrindo aí em Lucas capítulo 18, versículo 35. Mais algumas perguntas aqui. Visualizar, admitir, admitir. Vamos lá. Lucas 18, para quem está entrando aí. Vamos lá, então. Lucas 18, versículo de número 35. Vamos falar sobre o cego de Jericó. Tá bom, pessoal? Eu vou ler aqui o texto. Espera aí que tem mais alguém entrando aqui. Texto para a gente aí. Que aí fica melhor. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando sentado à beira do caminho. Tá? Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram, então, né? Informaram, no caso, né? Que Jesus, o Nazareno, passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou em alguns textos aí, tenha misericórdia de mim. Tá? Aí diz: os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido todo, o povo celebrou os louvores de Deus. Né? Então, aí a questão da cura do cego, né? Cego de Jericó. Esse texto, né?
Está em outros dois, está em Marcos também. Vamos abrir lá em Marcos? Marcos 10. Marcos 10. Vocês estão ouvindo algum barulho? Não? Daqui de casa? Não. Graças a Deus. Vamos lá. Marcos 10, do 46 ao 52. Do 46 ao 52. Marcos 10, do 46 ao 52. E aí diz, ó, chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabino, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Então, há alguma diferença pequena aí entre os textos, tanto de Lucas, que nós lemos, quanto de Marcos, mas nós vamos ficar aí com o texto de Lucas, né, para a gente poder trabalhar aqui, tá? Então, fica lá com o capítulo 18. Mas pode ser que a gente vá, vez por outra, para o outro texto, tá bom? Vamos lá, vou dividir a tela com vocês. Tá aí, ó. O cego de Jericó. E aí, Lucas 18:35, que seria o nosso texto chave aí. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Deixa eu aumentar um pouco mais a letra aqui. Fica melhor. Na época de Jesus, a cidade de Jericó era localizada na região conhecida como Judéia, que fazia parte da província romana. Jericó está situada no Vale do Jordão, a cerca de 10 quilômetros oeste do Rio Jordão e aproximadamente 27 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Jericó é uma cidade historicamente significativa, a sua menção na Bíblia e na narração cristã, pelo fato aí, né, da questão da cura desse cego, né? Alguns textos falam sobre isso, mas assim, principalmente também voltada à questão do livro de Josué. Ela é famosa por sua ligação história bíblica de Josué e a queda das muralhas de Jericó. O livro de Josué, na Bíblia, relata como os israelitas, liderados por Josué, marcharam ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias e as muralhas caíram quando os israelitas tocaram as trombetas. Então, nós temos aí a questão da história que já existia sobre Jericó, né, sobre tudo que havia acontecido, e temos também a questão do Novo Testamento, tratando sobre isso, tá? Vamos lá. Além disso, Jericó era uma cidade comercial, um importante centro agrícola na região, conhecida por suas palmeiras e produtos como datas, aí está errado, produtos como questão de grãos. Na época de Jesus, era uma cidade habitada, em um local onde as pessoas viviam e comerciavam, tá? Na época de Josué, após sua conquista, foi decretado algo sobre ela, da parte de Josué, o que perdurou por muito tempo, pois, de fato, nunca mais Jericó se tornou uma fortaleza. E aí eu quero que você abra comigo em Josué 6:26. Abra lá em Josué 6:26, após a conquista de Jericó, tá? Josué. É bom que a gente leia alguns versículos acima,
A gente já acha aí algumas questões relacionadas ao que Josué vai falar sobre a cidade. Tá? Versículo 17. A cidade será consagrada como anátema ao Eterno, com tudo que nela existe. Tá? Somente Raabe, a prostituta, viverá a todos aqueles que estiverem com ela na sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. Tá? Porém, no versículo de número 26, naquela ocasião, naquele tempo, Josué os fez jurar dizendo, ou os fez pronunciar, como está aqui: maldito seja diante do Eterno para reconstruir essa cidade de Jericó. Lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito e colocará as suas portas sobre o seu filho mais novo. E o Eterno esteve com Josué, cuja fama se divulgou por toda a terra. Versículo 27. Então, nós temos aí algo que foi declarado sobre essa cidade. Foi algo sobre uma, assim, anátema, né? Tratando sobre uma maldição, ou sobre uma palavra aí que Josué liberou, tá? Mais à frente, na época do rei Acabe, a cidade foi erguida, acredite. Porém, os que tentaram sofreram as consequências das palavras de Josué, ou seja, todos morreram. E aí nós temos o texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Abra lá para você treinar a sua Bíblia aí. 1 Reis, que ela está com saudade de você. 1 Reis 16, 34. 1 Reis 16, 34. Durante o seu reinado... Já abriram aí? Já? Ok. Durante o seu reinado, Iel, o betelita, fortificou Jericó. Ele lançou os seus alicerces às custas de Abirão, seu primogênito, e estabeleceu suas portas às custas de Segube, seu mais novo, conforme as palavras que Deus havia falado por meio de Josué, filho de Nun. Olha que interessante. Então, as profecias aí, a profecia de Josué, a palavra declarada de Josué, não é uma profecia, né? Declarou algo, tá? Sobre aquele lugar. De fato, vem acontecer em 1 Reis, no período dos reis, depois da conquista toda, né, daquela região. Eles vão lá e tentam estruturar a cidade. E, de fato, veja, como aqui em Josué 6:26, sobre o seu primogênito afundará e sobre o seu filho mais novo porá as portas. 1 Reis fala sobre esse período, ok? Sobre El, que realmente aconteceu. Bom, não deixa de ser uma profecia que isso poderia vir a acontecer. Qual o período? O período do rei Acabe, um dos reis mais, vamos dizer assim, mais fora da visão de Deus, vamos dizer assim, tá? Dos reis mais idólatras, dos reis mais que deixou com que Israel se prostituísse aos deuses estranhos e assim por diante, tá? Aí o Urash, o comentarista da Torá, ele diz o seguinte, ó: quando ele lançou os alicerces, seu filho primogênito morreu, segundo conta a história antiga. E ele enterrou e continuou a enterrar todos os seus filhos, até que o último morreu quando ele estava instalando as portas da cidade. E estas foram as maldições de Yoshua, de Josué, que curiosamente tem o mesmo nome de Yeshua, é o mesmo nome, a mesma conexão. Com a perda de seu primogênito, ele estabelecerá os seus alicerces, e com a perda de seu filho mais novo, ele estabelecerá suas portas. Urash, tá? Então, ele trata sobre isso. Então, nós temos aí um cenário dessa cidade, uma cidade que havia sido declarada uma palavra sobre ela, uma palavra de que ela não seria mais fortificada, tá? E aí nós vamos entender, não é que Jericó não foi habitada, não, tem nada a ver. Tanto é que Yeshua passou por lá, Cristo passou por lá, tá? Ainda que a gente veja aqui nos textos bíblicos, um texto do Novo Testamento fala que ele estava saindo da cidade, tá? Ou seja, passou de alguma maneira por lá, e outro texto afirma que ele estava à porta da cidade, ou seja, passando ali pelas portas da cidade, e aí ele encontra esse céu, tá? Mas o que a gente tira aí não significa que Jericó ficou deserta, tá? Porém, jamais seria uma fortaleza como no passado.
E aí agora eu quero abrir a vocês aí, antes da gente entrar em alguns outros pontos, tá? Para a gente falar. Vocês acreditam que algo declarado, né, por alguém tem peso? Queria abrir aí para vocês aí falarem sobre isso. Existe um peso muito forte sobre alguém que fala alguma coisa? Aí você pode tratar sobre questão negativa, positiva, depois a gente leva para o lado do campo espiritual de alguém de Deus, né? De alguém que serve a Deus, por aí vai. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa sobre isso. Vocês acreditam que realmente a palavra tem poder e existe alguma experiência que você possa falar assim, não, realmente aconteceu isso, não, realmente aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do outro, por aí vai. Abre o microfone aí e fala comigo. Quem vai ser o primeiro? Sidneia. Eu acredito que a palavra ela tem poder, nem tanto que quando você decreta algumas coisas para sua vida, ou que seja para o mal, ou que seja para o bem, ou às vezes quando a gente está falando palavras torpes, né? Isso atrai. Então atrai de forma negativa, conforme que você for falando. Então, assim, eu já tive várias experiências no sentido, às vezes, ou você receber uma palavra, alguém falar para você, isso vir como uma forma negativa na sua vida, como também de uma forma boa. Então, assim, a palavra realmente, ela proferida, ela tem poder mesmo. Eu penso assim. Não, legal. Mais alguém quer falar? Quer fazer uma outra pergunta? Eu creio plenamente, primeiro porque está escrito, e segundo porque eu vejo isso o tempo todo, e acredito que seja de qualquer pessoa, ela já tem poder. Mas quando dita por um servo de Deus, mesmo que seja algo negativo, tem mais poder ainda, porque é como se sobre nós repousasse uma autoridade espiritual, eu acredito, mais forte do que para uma pessoa comum. É isso que eu acredito. Legal. Acho que o Gemerson falou alguma coisa também. Eu acho. Ligar o microfone. Tá escutando, Marcelino? Tô escutando. Boa noite, irmãos. Eu acho que tem peso sim, Marcelino. Eu tenho assim comigo que quando a gente fala, no modo de pensar, eu logo quando levanto pela manhã, é raro acontecer isso, mas aí às vezes eu penso e falo para mim mesmo, no meu coração, parece que hoje o dia vai ser ruim. Cara, o meu dia realmente ele fica péssimo. É Então, mesmo? eu acho isso, eu tô falando de mim, sabe? É Sim. raro acontecer isso, porque nunca no meu dia tá péssimo, mas quando eu levanto da minha cama, faço as minhas orações e algo de dentro fala assim, olha, não tá legal, aquele meu dia não fica bom. Eu mesmo lanço uma coisa para mim. Então, eu acho que quando a gente fala algo, lança alguma coisa, ela tem muito peso, a nossa palavra tem muito peso. Assim penso eu, dessa forma, sabe? Não, interessante. Mas isso é só de pensar ou vocês Não, proferem? às Só em vezes pensar. comigo, Marcelino, não acontece sempre, é uma coisa que é rara assim, mas como nós estamos em cima desse estudo, comigo é assim, eu levanto e falo assim, poxa, meu dia hoje não está legal, cara, realmente o meu dia fica todo ele péssimo, mas como nós temos Jesus, aquela coisa toda, a gente se faz animado, mas por dentro tá aquele caco, entendeu? Mas porque eu já Aham. lancei antes, porque eu já falei para mim, eu já lancei e acho que o peso da minha palavra já evoluiu ali, sabe? Isso é Aquela comigo. palavra, aquela coisa interna, né? Já te levou a isso. Agora você imagina você lançar algo para uma pessoa. Eu acho que tem um peso muito, mas no reino espiritual maior ainda, entendeu? Sim. Agora, vocês pensam que, aí a segunda pergunta, já fica aí também, Gêmeos. Você acha que a coisa positiva, ela acontece mais rápido ou a negativa? Hein, Gêmeos? Tá aberto aqui, Marcelinho? Tá aberto. Eu acho que nos dias de hoje, Marcelino, eu acho que nos dias de hoje,
o mal ele age muito mais rápido, porque parece que o mal já está ligado no ser humano. Então, quando você lança alguma coisa, você faz algo, acho que gera muito mais rápido. Já com os estudos, com o conhecimento em Deus e em tudo isso, a gente acaba se mantendo, entendeu? Mas eu quero que você entenda assim, eu acho que o mal ele já está no ser humano. Então, quando nós pensamos ou profetizamos algo, já está ali, acontece mais. É assim É o meu modo de rápido. pensar, Aham, sim, entendeu? ok. Alguém mais pensa assim também? Que as coisas negativas, elas acontecem mais rápido que aquilo que é proferido positivamente? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está orando por algo, está falando algo, está decretando algo todo dia e não acontece. E às vezes algo é falado negativo e parece que foi a jato, velocidade da Acontece. luz. Desculpa. Eu acho, Marcelino, que é porque é aquilo que o Leandro sempre fala, é a questão de solo, de ambiente. Como o ambiente geralmente está preparado para receber as coisas negativas, então por isso que floresce mais rápido, entendeu? Aham. Se a gente tivesse o tempo todo construindo ambientes favoráveis, de palavras de bênção, provavelmente combateria as coisas negativas, mas geralmente é o contrário, a gente é muito mais Seria propenso, tipo, o mundo jaz no maligno? tipo isso. Ok. Então, aqui realmente floresce com mais facilidade. O que é bom tem mais, é mais difícil de. Para coisa boa acontecer, você precisa se esforçar mais, né? Aham. Para alinhar mais isso, né? Ou seja, Tá dentro criar do uma alinhamento. atmosfera para isso. Isso, Favorável, é. Não exatamente. estou falando de ambiente, né? O que adianta num culto estar lá, mas a conexão não está legal com aquele ambiente e tá falando, mas parece que são palavras soltas ao vento, né? Uhum. Entendi. Legal, legal, muito bom. Então, vamos para a gente tratar desse assunto aí, por quê? Porque, né, nós podemos ver isso, pessoal, em certas situações acontecendo que a gente fica até espantado, né? Vamos abrir lá na carta de Paulo aqui, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, tá? Abrir na carta de Paulo, Atos 13, versículo 10. Atos 13, versículo 10. Quem abriu e quiser ler, pode ler. Disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Aí tem Continua. uma... Continua. Então o procônsul vendo. Perdão. Versículo 11. Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Olha aí que Então o forte. procônsul vendo. Olha que forte isso Beleza, aí. já tá bom. Palavra de Paulo, né? Falando diretamente ao procônsul, que ele trata com ele, né? Ficarás cego por um momento, e o homem ficou cego, né? Porque ele estava o quê? Ele estava atrapalhando o propósito ali em si, que era a questão de fazer a obra de Deus, né? Então, olha o poder da palavra, né? E aí nós estamos vendo o poder da palavra de alguém que vamos dizer assim, separado, né? O apóstolo Paulo estava num propósito em si, né, de propagar o evangelho, né? Então, existem algumas questões que às vezes você precisa estabelecer, né? Ou seja, estabelecer como? Contra aquilo que é negativo, né? Com palavras mesmo, né? Tipo, aqui não, né? Isso não vai prosperar na minha vida. Tipo, tipo algo que vem de encontro, você sente. Aí é que estava falando sobre, os pastores estavam falando sobre a atmosfera.
sentir essa atmosfera para proferir palavras, né? Que muitas das vezes parecem ser negativas, porque aí, nesse caso aí, parece algo negativo, aquele homem ficar cego, mas na verdade ele estava impedindo as coisas de fluírem, né? Teve uma pessoa que falou um dia desse aí, falou uma verdade. Ela disse assim: se, por exemplo, no nosso, sei lá, no meio dos nossos políticos aí, né, existisse realmente alguém, né, vamos dizer, alguém, né, no nível de Paulo, muita coisa já tinha mudado, porque era um tal de, né, fica cego agora, fulano de tal, faz isso, aquilo, outro, tal. Porque parece que é uma briga espiritual muito profunda, né, em nível geral. Mas, enfim, levando para a sua vida pessoal, né, esse poder da palavra é muito forte. Então, nós vemos que Josué liberou uma palavra lá atrás, aconteceu em 1 Reis, né, com aqueles que tentaram reconstruir a cidade, e agora a gente segue aqui no estudo. Vamos lá. Já foi. A gematria dessa palavra, olha só. Em hebraico, Erihô, ou Erihó, Jericó, tá? Assim que se escreve em hebraico. Tem a numeração, ó, daqui para cá, tá? Da direita para a esquerda. 10, 200, 8 e 6. Então, 10 aqui, 200 aqui, 8 aqui e aqui o número 6, que dá a numeração 224. Tá bom? Em outra soma, alcançamos o número 8. Como assim? 4 mais 2, que é 8, tá? Justamente o número do Messias, representado pela letra Het. Então, olha que curioso, né? Jesus ele está passando pela região de Jericó, tá? O nome, né? No caso aí, a representatividade desse nome, ele justamente alcança a numeração 8, que é a numeração que aponta para o Messias. Por quê? Vou explicar. Espera aí. Eu vou botar o carregador aqui, senão vai descarregar esse computador. Fica firme, sustenta, hein? Oh, meu Deus. Por que aponta para o número 8, pessoal? Por conta justamente da questão do número 6 ser o número do homem, o número 7 ser o número da perfeição e o número 8 apontar para o Messias, justamente por conta da questão que aponta diretamente para como o 8 ele é feito também como número, que representaria aquele que estava em cima, desceu e subiu novamente. A questão do número 8, tá? Então, a letra Het é a junção, tá, pessoal? De duas letras também. Essa letra aqui, ó, Het, ela tem a junção de duas letras. Um Zain, que é essa aqui, e um Vav. O Vav representa o homem. E o Zain, o significado dessa letra é separado. Daí a importância de apontar para o Messias, que ele era um homem separado. Pois é justamente o significado do número 8, tá? Justamente isso. Então, o que acontece? Nós vemos ali no processo de Jericó, da cidade conectando com Jericó e com tudo que vai acontecer ali, que a escritura em si, ela não pode ser ignorada em seus detalhes. Por quê? Porque elas apontam muitas coisas que vão conectar até mesmo com a questão de milagres. E isso trazendo para a nossa vida pessoal, voltando à questão da atmosfera, voltando à questão do em si, né, da conexão do local, todo milagre, toda grande ação do mundo espiritual para ocorrer no mundo físico, lembrando que Deus não necessita de mais nada além do que ele já gerou para produzir milagres aqui, já tem todas as ferramentas aqui, é preciso gerar uma conexão para isso. Quando nós olhamos a questão de Jericó, quando nós olhamos a gematria, quando nós olhamos tudo isso, nós observamos claramente que existe uma conexão gerada para produzir esse milagre na vida do Bartimeu, do cego. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia.
coisas que a gente precisa gerar, tá? Antes do milagre. Coisas que a gente precisa produzir antes do milagre, tá? Eu sei que existem pontos, por exemplo, em que a gente quer muito que algo aconteça, tá? Mas, na verdade, o momento que a gente está vivendo não está nos trazendo foco para poder produzir realmente, vamos dizer assim, essa ação do mundo espiritual no mundo físico, tá? São os problemas, as dificuldades, né? As distrações e por aí vai, tá? Então, isso tem que ser gerado. E Yeshua representa esse Messias aguardado naquela época. E, portanto, você observará no texto que o cego diz: então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês acreditam que o cego gerou uma atmosfera para o seu próprio milagre? Ok? Ele gerou isso para o seu próprio milagre? Aqui não diz se ele era cego de nascença ou não. Não diz isso. Diz que ele era cego. Na nossa próxima aula, nós vamos descobrir quem era esse Bartimeu. Tem uma história sobre ele, porque ele era filho de Timeu. Isso está nos relatos do historiador Flávio Joséfo, acreditem, que fala sobre isso, né? Então, veja a situação em que ele está. Está gerando aí uma atmosfera, tá? E quando ele chama Jesus filho de Davi, interessante notar que tudo aponta diretamente para o Messias, que de alguma maneira veio para restaurar alguém que era daquela cidade chamada Jericó, que tinha sido amaldiçoada lá atrás. Uma terra amaldiçoada séculos antes. Ou seja, mostrando aqui claramente que o fato dele falar tem misericórdia de mim não é em vão. Não é em vão. É por causa de algo da atmosfera que já existia em Jericó, de ser uma cidade amaldiçoada. Então ele clama por isso. Só que o detalhe foi ter chamado o Mashiach de Messias, filho de Davi. O termo filho de Davi é o termo diretamente para identificar o Messias, pois era descendente direto da linhagem de Davi. Em um texto antigo judaico, Talmud, encontramos o seguinte, olha o que diz aí, texto antigo, diz o seguinte: os sábios ensinaram o Messias ben Davi, ou seja, o Messias filho de Davi, ou seja, Messias, que é o significado do nome de Yeshua, de Yoshua, né? Jesus, questão aí do Messias, né? Mashiach, aquele que é enviado, né? O Emanuel, né? Que está destinado a ser revelado rapidamente em nosso tempo. O santo, bendito seja ele, diz: peça-me qualquer coisa e eu lhe darei tudo que você desejar, como está declarado. Eu contarei sobre o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e darei as nações por tua herança e os confins da terra por tua possessão. Isso aqui é uma profecia bem profunda, apontando para a questão do Messias ben Davi, ou seja, por isso o Bartimeu chama ele de filho de Davi, ou seja, porque ele sabia que, pelas profecias, se ele era realmente o Messias, ele ia me atender. Ou seja, então, até mesmo na forma em que falamos, ativa a atmosfera, ativa a ação. Veja, ele talvez poderia chamar ele Yeshua, né? Jesus, não, ele vai a um nome muito peculiar. Ben Davi, o filho de Davi, né? Ou seja, reconhece ele como uma autoridade que estava sobre a terra, né? Então veja só, dentro desse pequeno pedaço aí, do que os próprios judeus afirmam que o Messias seria chamado Ben Davi, filho de Davi, tá? O cego, quando vê o Messias, diz o seguinte: então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Portanto, ao lermos tal passagem, não podemos deixar passar desapercebido tais fatos importantes, pois falam de uma profundidade única. E é disso que a gente está falando, dessa profundidade, de gerar uma atmosfera, de falar as palavras certas, de ativar isso no mundo espiritual e trazer isso para o mundo físico, tá? Porém, isso do lado positivo, né? Nós temos todo ser humano foi criado com equilíbrio, tá? Somos criados com equilíbrio. Então,
nós temos a questão vamos dizer assim, de balanças, né? Tendemos a um lado, tendemos a um outro. Tá? Por exemplo, nós temos a questão da repreensão, temos a questão da severidade, temos a questão de... O que a severidade fala? De disciplina, fala de ser severo, mas não no sentido negativo. Porém, deve ser usado para que o seu lado positivo, que é o lado da bondade, o lado da benevolência, o lado de doar, o lado de dar, seja equilibrado, senão você desequilibra o outro lado. Tá? Então, isso são dois pontos importantes para nós. Então, nós temos que falar desse lado totalmente positivo, mas também temos que falar daquilo que é severo para as coisas negativas. Não é produzir coisas negativas, ser severo para produzir coisas negativas. Não, é ter severidade para as coisas negativas. É ser severo para as coisas negativas. Tá? Então, nossas palavras vão produzir uma atmosfera positiva para aquilo que é positivo e nossas palavras vão produzir uma atmosfera de severidade para aquilo que é negativo para virar positivo. É confuso? Não muito. Mas a gente tem que gerar esse processo, tá? Note ainda que em Marcos, acerca do mesmo milagre, Jesus está saindo de Jericó. Veja, o que implica, olha só, que provavelmente não havia realizado muita coisa por ali, tá? Tanto isso é um fato que somente na saída da cidade, Yeshua, né? Porém é surpreendido pelo cego. Então, Cristo só é surpreendido pelo cego na saída de Jericó, ou às portas de Jericó. Uma multidão o seguia, mas em nenhum texto bíblico do Novo Testamento, Cristo, Yeshua, produz algo além da cura desse cego em Jericó. Nada mais. Não acontece. Tá? Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que, mesmo, né, tendo sido declarada uma palavra contra nós, tendo sido falado algo no passado contra você, né, na sua infância, na sua adolescência, né, seja talvez por um cônjuge que já se separou, por alguma outra coisa que seja, nada pode impedir o agir de Deus. Mas quem cria a atmosfera para que haja essa mudança é você. Ninguém pode ser ajudado se não quiser. Tá? Vamos gravar isso. Ninguém pode ser ajudado se não quiser. Então, todos nós, para sermos ajudados, primeiro por nós mesmos, né, depois por Deus, né, precisa, né, querer. Tá? Então, o texto de Marcos, eu queria que você abrisse aí. Marcos 10, 46, 47 e 48, para a gente observar claramente esse ponto. Quem está tratando? Nós vamos ver aí a insistência do Bartimeu. Depois foram para Jericó. Ó, depois foram para Jericó. Agora, olha o detalhe. Eles foram para Jericó. E olha o contexto seguinte. E saindo eles de Jericó. Então, eles foram para Jericó e saíram de Jericó. Era para ter sido assim. E foram para Jericó e uma multidão seguiu eles. E lá aconteceu milagres diversos. Ou alguma coisa aconteceu. Não. Eles passaram por lá, saíram de lá. E só saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, então, né, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Né? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para se calar, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você cria a atmosfera, não existe nada que te faça impedir de clamar, ou de declarar, ou de fazer acontecer, como a gente diz aí, né? Nada impede. Você vê que as pessoas querem que ele se cale. E por que querem que ele se cale? E a gente vai ler mais um pedacinho aqui embaixo, antes de terminar. Justamente a questão que ele estava mendigando, ele estava, né? Ele era uma pessoa rejeitada pela sociedade, que a gente já sabe como foi a mulher do fluxo de sangue,
como foi a questão aí, né, do coxo de Betesda, né, eram pessoas rejeitadas, ele não era diferente, tá? Ele era rejeitado. E aí nós vemos que ele clama, mesmo as pessoas dizendo para ele se calar. Ou seja, ele gera a atmosfera e diz: esse é o meu momento, essa é a minha hora de fazer a coisa acontecer, tá? Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos o repreendiam para se calar. Então, muita coisa pode aparecer para te calar, para derrubar tua fé, para te diminuir, né? E quando eu falo isso, não é só palavras de pessoas, não, é a sua própria mente. Olha o que o Gemerson falou lá no início, tá? Ou seja, eu começo a pensar, eu começo a gerar na minha mente um dia ruim. Eu começo a gerar na minha mente, né, problemas e dificuldades. E aí foi o que ele falou. E realmente, de fato, naquele dia é um dia ruim. Então, nós temos que o quê? Pensar nas coisas que são do alto, como diz o apóstolo Paulo, tá? É difícil? Muito difícil. Ainda mais com a dificuldade do dia a dia. Mas sabe qual é o bom da gente, da criação que Deus fez, que é a melhor criação que ele fez, que nós somos, né? Como diz o Salmo 8, nós somos um pouco menor do que os anjos, mas nos revestistes de glória, diz o Eterno, ou seja, nós temos uma conexão direta com o justo, bendito seja ele, com o Eterno, né? Muito forte, que nos faz pensar em um dia ruim, esse dia começar a ser ruim, mas a gente transformar esse dia num dia muito bom. A gente não olhar para as intempéries, para os problemas que estão ao nosso redor, né? E começar a descansar mais no Senhor, tá? Então, encerrando aqui, a razão pela qual esse servo era desprezado ou marginalizado não é especificamente explicado nas Escrituras, mas era uma realidade comum naquela época em muitas sociedades. Pessoas com deficiências físicas, com cegueira, frequentemente enfrentavam estigmatização, exclusão e dificuldades. Muitas vezes eram consideradas impuras, incapazes de contribuir para a sociedade e eram frequentemente deixadas à margem. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. É uma aula para a gente refletir sobre justamente essa questão que a gente está falando, que é o fato da gente criar essa atmosfera, tá? Lembre-se que todo o texto, desde o seu início, né, falando sobre a questão da cidade de Jericó, uma cidade que havia sido amaldiçoada, aqueles que tentaram reconstruir ela como uma fortaleza caíram, morreram, né? E aí nós vemos aí o nome Jericó, que conecta com o número 8, que é o número do Messias, ou seja, é gerada uma atmosfera para o Messias estar ali, ele está lá, aponta para ele, né? E nós vemos a cura de um homem que também gerou uma atmosfera para que pudesse aquilo acontecer. Ele chama o Messias pelo nome que é profético, que é dito pelos antigos, ou seja, filho de Davi, né? E é isso que faz com que Cristo diga assim: chame-o aqui. Então, quais palavras você tem usado para projetar o seu milagre? Quais palavras você tem usado para gerar a atmosfera necessária para que as coisas aconteçam, tá? Note, não pense assim: eu tenho que chamar a Deus de algum nome específico, eu tenho que gerar um nome novo para Deus e falar algo assim. Não, não é isso. É como eu crio essa conexão no mundo espiritual, tá? É como eu gero essa conexão no mundo espiritual, tá? Existem momentos que só você sabe em que o seu limite chegou, em que sua situação entrou aos 47 do segundo tempo e precisa ser resolvido, né? Então, é nesses momentos em que a atmosfera gerada por nós, já devido aos problemas e às dificuldades, elas podem fazer com que o mundo espiritual trabalhe totalmente ao nosso favor. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?
Estão todos bem? Dona Ana Fátima, Gêmeas, Carlos, Arlete, Luiz, Regina, Sheila. Não, né? Então, deixa eu parar a gravação aqui, peraí.